Abra sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 16. O Senhor se faz presente no nosso meio. Mateus 16. Hoje eu quero falar das atitudes de quem conhece Jesus Cristo. As atitudes de quem conhece Jesus Cristo. Não de ouvir falar, mas de quem conhece Ele, na sua experiência pessoal com Ele. Baseado na vida de um homem, baseado na vida de Pedro. Amém? Vamos ler? Mateus 16, vai lá para o versículo 13 a seguir. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, todos acharam? Diz assim: E chegando Jesus às portas de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus? Tu és o Cristo, Filho do Deus? 17. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Somente até aí. Amém? Vou tentar pregar, ver se eu consigo aqui pregar fora do ritmo que eu prego. Pregar tentando ensinar mais do que pregando. A Bíblia diz que Jesus ele percorria pregando, ensinando e fazendo maravilha. Ou seja, num culto tem que ter as três coisas: ensinamento, pregação, mas tem que ter milagre da parte de Deus também. Quem crê que é assim? Não podemos fugir dessa regra. Afinal de contas, a regra não é do homem, é do Senhor Jesus. Mas aqui eu quero falar hoje aqui sobre a atitude de quem conhece Jesus. Quem conhece Jesus? Cuidado com o que você vai falar. Conhecer de ouvir falar é fácil. Sim ou não? Conhecer de ouvir falar é fácil. A Bíblia diz aqui nesse livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a seguir, a Bíblia traz a história desse homem por nome Pedro. E Jesus, ele faz uma pergunta interrogando seus discípulos, e lança uma pergunta para os seus discípulos. Jesus pergunta mais ou menos assim: o que as pessoas aí fora, como as pessoas aí fora me veem? E se a gente for analisar na introdução, quero deixar bem claro aqui que no Salmo 115, a Bíblia diz que o nosso Deus está no céu e de lá Ele faz tudo o que lhe apraz. É a Bíblia. Nosso Deus está no céu e de lá Ele faz tudo o que Ele quer, sem dever satisfação a ninguém. Sim ou não? Deus está no céu e de lá Ele faz tudo o que Ele quer. Agora, Jesus também, o povo lá fora, eles costumam dizer o seguinte: o mar, eles deram para um Deus chamado Iemanjá. O casamento, eles deram para um Deus chamado Santo Antônio. Quando quer chuva, eles pedem para um Deus chamado Pedro. Sim ou não? Os olhos do corpo humano, quem quer uma vista boa, dá para um Deus chamado Luzia, Santa Luzia. Aí fora, Jesus sabia tudo de tudo isso. Aí Jesus vê os discípulos que andaram com ele, viram ele fazendo milagre, sabendo do propósito dele. Jesus diz assim: o que vocês vê o povo dizendo quem eu sou? Aí os discípulos dizem: uns dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Isaías, outros dizem que tu é um dos profetas. Aí Jesus estreita com a pergunta e diz assim: e vós? O que dizeis que eu sou? Jesus estava dizendo: e vocês que estão comigo? O que eu represento para vocês?
Será se vocês me conhecem como precisa conhecer? Aí Pedro se levanta e Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus se alegra, Jesus diz: bem-aventurado és tu, Pedro. Jesus diz: feliz é tu, porque de fato tu me conheces. Ele diz: olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, para de fato conhecer Jesus, não adianta a gente querer conhecer Jesus na carne. Não tem como, o primeiro ensinamento que eu aprendo aqui, não tem como você querer conhecer Jesus através da oração, conhecer Jesus através da leitura bíblica, conhecer Jesus através do jejum. Se você não entrar por essas coisas simplesmente na carne, você vai conhecer outro Jesus, mas o Jesus, Filho do Deus vivo, não tem como você conhecer. Ei, Jesus lança para ele e diz: se vocês, Pedro, que andam comigo todos os dias, o que eu sou para vocês? O que eu represento para vocês? Quem eu sou para vocês? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus, o que Jesus é para você? Será se você conhece Ele como o Cristo, o Filho do Deus vivo? Aquele que você sabe que está acima de todas as coisas, aquele que pode entrar e sair a hora que quer, como os discípulos da vez que estavam lá trancado, todo mundo acovardado. Quando Jesus entra, a primeira palavra de Jesus foi dizendo: paz seja convosco. Ou seja, a Bíblia diz que as portas estavam trancadas, mesmo assim ele entrou. Quer dizer, o Jesus vivo, Filho do Deus vivo, Jesus, Filho do Deus vivo, é aquele que entra em qualquer área, independente da circunstância, independente da situação. Ele pode entrar nessa área que você está necessitado. Ele entra. Aí, que eu quero dizer para você, mas vamos lá, com Jesus não é falácia, com o Evangelho não é falácia, Evangelho não é o que eu falo, o Evangelho ele é feito do que eu faço, o Evangelho não é falar, é fazer. Quando Pedro diz para Jesus, que diz que conhece ele, aí Jesus: vamos ver se tu conhece. Mateus 14, a Bíblia diz que os discípulos, uma certa vez, Jesus entra no barco, ordena a eles que eles entrassem no barco para atravessar para o outro lado. A Bíblia de Jesus ficou à parte, foi orar um pouco. Quando Jesus voltou, ele já estava no meio do lago, ou seja, no meio do mar. E a Bíblia diz que o barco já estava, o vento já estava querendo destroçar o barco. Olhe para cá para você entender, não perder a mensagem. A Bíblia diz que ele já estava no meio do lago, e o barco já estava, o vento já estava, as ondas já estavam bastante altas, os discípulos começaram a ficar com medo, e Jesus veio andando sobre as águas, e a Bíblia diz que Jesus, todas as vezes que Jesus vê nós enfrentando alguma dificuldade, algumas ondas querendo nos afogar, querendo nos destruir, a função de Jesus é essa: não temas. A primeira coisa que Jesus se preocupa em fazer conosco é trazer calmaria no nosso coração, para que a gente não entre em desespero, não perca a visão dele. Jesus disse: não temas, sou eu. E os discípulos com a visão meio embaçada, porque quanto mais distante de Jesus você fica, mais sua visão fica embaçada. A Bíblia diz que o discípulo: quem é um fantasma? E Jesus: não sou eu, não temas, sou eu. Pedro, mais uma vez, o Pedro que sabia quem era Cristo, diz: Senhor, se és tu, ordena que eu vá ao teu encontro, andando sobre as águas. Ei, aqui entra a verdadeira, como é que eu posso explicar para você? Aqui entra a vantagem de você procurar conhecer quem é de fato Jesus na sua vida. Porque Pedro, nesse momento aqui, Pedro diz: se és o Senhor mesmo, se és tu, ordena-me. E aí a Bíblia diz que Jesus vai lá e diz: vem, Pedro. A Bíblia diz que Pedro desceu do barco e foi ao encontro de Jesus e andou sobre as águas.
A importância de você conhecer Ele é porque você conhecendo ou não, essa onda vai se levantar sobre a sua vida. Ela se levanta na vida de quem anda com Ele, na vida de quem conhece Ele, na vida de quem não conhece, na vida de todo ser humano vai ter onda querendo te afogar. É na vida de todos. Pastor, a importância de eu conhecer Ele é porque no momento que você conhecer Ele, você vai diferenciar quem de fato é o fantasma e quem de fato é Jesus na sua vida. Pastor, o desemprego virou um fantasma na minha vida. Não perca a visão, Jesus é maior do que o desemprego. Pastor, é minha família. Virou um fantasma, eu não sei mais o que fazer, as ondas estão altas, estão se levantando. Ei, Jesus, Ele é maior do que as ondas, do que qualquer circunstância na sua vida. A Bíblia diz, ei, quem conhece Jesus, ele sabe muito bem, independente do tamanho da onda, Jesus tem poder de fazer você que conhece Ele, andar na calmaria sobre as ondas em direção de Jesus. Ei, observa que Jesus elogiou Pedro. Jesus disse, feliz é tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai. Deus só vai revelar quem é de fato Jesus na nossa vida, se nós aprender a abrir mão da carnalidade. Se nós abrir mão da carnalidade, não tem como você o dia inteiro vendo porcaria, o dia inteiro sem se aproximar dele em área nenhuma da sua vida, e você querer desfrutar de andar, ei, de driblar a onda, de dizer não para o pecado, de dizer não para as amizades erradas. Não tem como, porque na carne você não vai ter força de falar isso, pelo contrário, você vai ser engolido pela carne da sua vida. Jesus sabia o que estava falando, ele disse, bem feliz é tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou quem eu sou, mas foi o meu Pai que está no céu. Quem crê que Deus está no céu? Quem crê que Ele pode revelar para você, se você buscar, através da palavra dEle, através da oração, através da leitura bíblica, através do jejum, ei, através do caráter, buscando as coisas corretas. Através dessas coisas, Deus vai te revelar quem é Jesus. Mas não para por aí. Pedro, ele sabia quem era Jesus. Agora, se você for ver lá em Lucas capítulo 5, a Bíblia vai falar de um Pedro, que estava em uma pescaria, tinha habilidade na pescaria, no meio do mar, sabia muito bem como era pescar. Mas a Bíblia diz que esse Pedro estava numa manhã frustrada, porque tinha passado a noite inteira. Ei, sabe o que é a noite inteira? Você passar, você ciente do que estava fazendo, você ir numa área que você tem experiência, numa área que você já é acostumado a lidar com ela, e nada dá certo. Talvez tem pessoas, aqui era uma noite, mas na sua vida pode ter sido uma semana, pode ter sido um mês frustrante, pode ter sido uma década frustrante, pode ter sido um ano frustrante. Quantas pessoas estão vivendo isso que o Pedro viveu em uma noite? A Bíblia diz que Pedro estava lá, destroçado, lavando as redes, dizendo não pode. E olha que Pedro estava num ambiente que era propício para ele não estar frustrado daquela forma. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Ei, Pedro estava frustrado. Olha só, Jesus entra mais uma vez em cena. Jesus chega e encontra esse Pedro que antes deixou bem claro que conhecia Jesus. Não de ouvir falar. Ele conhecia Jesus porque Deus revelou para ele quem de fato era Jesus. Não era de ouvir falar. Foi Deus que revelou para ele. E ele, através da revelação de Deus, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, agora ele está lá frustrado, mas ele conhecia Jesus. A Bíblia diz que Jesus chega na beira da praia, Pedro com seu barco ali, frustrado. Jesus olha para ele e diz, Pedro,
entra no barco. Quem conhece a voz de Deus não questiona a voz de Deus. Quem conhece Jesus não questiona o mandado de Jesus. Eu não sei onde Jesus tem mandado tu ir, o que Ele tem mandado você fazer, mas se Ele mandar você sair, saia, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que Ele mandou Pedro, entra no barco. Pedro entrou e olha, o que me chama a atenção aqui é o que Jesus manda Pedro fazer. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, afasta um pouco da terra. Oh, isso aqui é um mistério nessa passagem aqui. Sabe por quê? A gente vê muitas pessoas cometendo erro. Eles acham que pode ser 100% espiritual aqui na terra. E enquanto nós estivermos aqui, não tem como ser 100%. Jesus estava dizendo para Pedro: eu sei como foi a tua noite, eu sei como tu está emocionalmente falando, eu sei como tu está destroçado pela circunstância que tu está enfrentando, mas eu quero te dizer, você não pode se desligar 100% da terra, porque enquanto tu estiver aqui, tu tem que estar ligado nela, mas se tu quiser ver milagre, afasta um pouco da terra e se liga no céu. Não era para ele se afastar da terra, sair da terra, não. É se afastar um pouco do problema. Você já viu aquela pessoa que você está dizendo: ó, Jesus existe, Ele vai sair. Pronto, vou dar um exemplo melhor na própria Bíblia. A Bíblia diz que Marta e Maria estavam dizendo que Jesus tinha mandado buscar Jesus na doença do seu irmão Lázaro. E a Bíblia diz que Jesus chegou. Antes de Jesus chegar, elas estavam com a mesma ladainha, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se Ele estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus chegou! Era para elas ter mudado, sim ou não? Se ele tivesse lá, ele não teria morrido. Se ele chegou, é a solução do problema. Se ele chegou, o problema vai resolver. Jesus disse: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja, Jesus estava dizendo: ei, se desliga desse problema. Sai um pouco, foge um pouco dele no momento que tu se afastar um pouquinho da terra. Jesus não quer que você se afasta do seu problema 100%, fingindo que ele não existe. Muitas pessoas destruídas porque fingem que o problema não existe, o problema está lá. Mas em vez dele afastar um pouco para deixar Deus entrar e ajudar, ele sai dali, ele finge que o problema não existe. Não faça isso. Não faça. Porque senão você vai se perder de vez. Deus não quer que você cometa esse erro. Observe, Jesus não mandou Pedro se afasta da terra por total. Pedro, ele disse: afasta um pouco da terra. Está aqui Lucas 5, depois você vê do capítulo 5, versículo 1 a seguir, você vai ver essa história aqui. A Bíblia diz que Jesus, assim Pedro, olha, o lindo de Pedro é porque as atitudes dele é a atitude de quem de fato conhecia Jesus. Jesus manda ele se afastar um pouco. Jesus estava dizendo para ele: afasta um pouco do problema, dessa frustração. Não precisa se afastar de tudo, porque senão tu vai achar que o problema não existe. O problema existe. Mas se tu se afastar um pouco, tu vai se achegar para mim. É a única forma que tem de você ver Cristo. É quando você foge um pouco do problema e você vai se afastar, vai se achegar a Deus, e Ele vai se compadecer de você e te ajudar, te orientar e fazer aquilo que o homem não tem condição de fazer na sua vida. A Bíblia diz que Pedro voltou para o mesmo mar que tinha saído de lá sem nada. A Bíblia diz que Jesus diz assim: vamos para o mar alto. Pedro diz assim para ele: Senhor, eu passei a noite inteira lá. A noite toda nós passamos lá. Mas tem uma coisa, olha só as palavras de Pedro, olha as palavras de quem conhece Cristo. Ele diz: só vou para lá porque o Senhor está mandando. Só vou por um motivo. Irmão, só fala isso, só tem esse tipo de atitude quem conhece Jesus. Se você não conhecer Ele, você não vai. Você não vai. Ei, outro dia eu já dei esse testemunho, tive uma grande dificuldade. Prestei um dinheiro para um colega meu de trabalho. E aí, pedi para ele me levar lá em Taguatinga. E na ida, eu olhei para ele assim, o Senhor falou assim, sabe aquele dinheiro que tu emprestou para ele? Falei: sei.
tu não vai mais receber esse dinheiro dele, não. Abençoa ele com esse dinheiro. Ei, numa hora dessa a gente pensa que é o diabo que está falando no ouvido da gente. Não conhece Jesus não, para você ver. Não conhece não, para você ver. E eu falei, hã? É o quê? É o Senhor? Graças a Deus, eu obedeci. Já dei esse testemunho aqui também. Eu mais de 15 anos numa empresa, e um camarada, por intermédio de outro colega meu, irmão daqui da igreja, um irmão dele, ficou sabendo do que eu fazia lá na empresa, e tinha uma empresa, e ficou doido para me levar para essa empresa. Me levou no escritório dele, e falou para mim, quando eu cheguei lá, que eu sentei no escritório do homem, ele falou assim, quanto é que tu ganha lá na empresa? Eu falei, X. Ele falou assim, vou dobrar. Eu não tinha carro na época, doido para comprar um carro, não tinha, nem tinha condição. E ele falou, vou dobrar o seu salário, vou te dar um carro para tu rodar a semana toda, e no final de semana, tu vai andar com um carro por combustível por conta da empresa. E depois de 90 dias, não é você que vai me procurar. É eu que vou te convidar novamente para nós sentar e aumentar mais um pouco no seu salário. Ô, irmão, levantei daquele escritório. Levantei de lá questionando. Falei, Senhor, quem era para fazer isso aí? Comigo era o meu patrão que me conhece há mais de 15 anos. Alguma coisa está errada. E eu saí dali. Cheguei em casa, sentei com a esposa e fomos fazer conta, mas com uma preocupação. Fui para o joelho e falei, Senhor, me dê um sinal. Quem conhece Jesus não desperdiça os sinais. Sim ou não? Mateus 16, 15, se não me falha a memória, é o seguinte. Diz que os sinais seguirão os que... Sinal não segue o carregador de Bíblia. Você pode ter 30 anos de igreja, 30 anos de servo de Deus. Se você não aprender que os sinais só seguem os que crê, você vai desprezar os sinais. Ei, você vai desprezar os sinais. Você vai desprezar os sinais. E aí eu pedi a Deus, Senhor, me dê um sinal, se é para mim ficar ou se de fato é para mim sair. Porque pelo dinheiro não era nem para mim voltar lá onde eu estava. Mas eu precisava de um sinal de Deus. E um dia esse camarada comprou uma Hilux zerada. E me convidou para me ungir a Hilux e orar, fazer uma unção lá na empresa. E eu fui. Quando chegou lá, ele, depois que eu ungi, depois que eu orei, aí ele falou, Antônio, vem aqui no escritório, nós tomamos um café. Chegou lá, ele sentou na cadeirona dele de balanço, sentou, encostou, deu uma rodada e falou, sabe o quê? Antônio, estou cansado dessa empresa. Eu agora estou também com outro ramo também, estou comprando gado, mandando para o frigorífico, estou ganhando dinheiro, sou bem tratado, menos dor de cabeça, e eu estou cansado dessa empresa. Pensa na empresa que tem me dado dor de cabeça. Jesus falou comigo, ei, ao sinal que tu tanto me pediu. Se o dono da empresa, o chefe, está cansado de uma empresa e está querendo te levar para ela, daqui a pouco ele cansa de vez, fecha ela, e tu vai para onde? Jesus falou para mim, tu já aprendeu a comprar gado? Eu digo, nunca. Então, meu filho, o sinal que você me pediu é esse. Fique aonde você está. Foi duro. E lá eu estou até hoje. E de lá para cá Deus fez milagre na minha vida. No meu local de trabalho. Ei, Pedro disse, Senhor, eu só vou porque o Senhor está mandando. Eu só vou porque o Senhor está mandando, lavando as redes, pronto para desistir. Deus está falando com gente aqui hoje, aprenda de fato quem é Jesus, para você não desistir de coisas que não é para você desistir, e também para você não insistir em coisas que não é para você insistir. Tem gente sofrendo porque tem insistido em coisas que Jesus está dizendo, não é para você insistir mais nisso. Está sofrendo. E a Bíblia diz que Pedro, por conhecer a Cristo, tinha lavado as redes, tinha vindo de um lugar que ele tinha bastante experiência, mas não teve êxito no seu
na sua pescaria. Mas depois que Jesus mandou ele voltar, Jesus sabia muito bem o que estava mandando. Vai, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro voltou, e os peixes que ele pegou foi tanto peixe, que ele teve que dividir com os demais. Ou seja, o que Jesus tem para você não vai abençoar simplesmente você, mas é para você dividir com outras pessoas do tamanho da bênção que Jesus vai fazer na sua vida. Pastor, o que eu tenho que fazer? Conhecê-lo ele. Conheça ele. Não pelo ouvir falar. Jesus estava preocupado com as pessoas que não lhe conheciam. Tinha uma visão totalmente diferente dele. Jesus quer que você saiba quem ele é especificamente, você. Pare de querer conhecer Jesus através do seu pai, através da sua esposa, através do seu esposo, através da sua mãe, através da sua tia, através da sua avó. É hora de você aprender quem é ele. Conheça ele. Ei, o mesmo Pedro. Tem nada aqui, não tem papel nenhum aqui não. Ó, tem nada aqui, ó. Tem nada escrito. Não sou contra quem prega com esboço. Tem nada escrito aí. Mas a Bíblia diz que esse mesmo Pedro, que conhecia Jesus, a Bíblia diz que esse Pedro um dia se encontra preso. Atos 12. A Bíblia diz que Pedro estava preso. E a situação de Pedro era terrível. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele estava encarcerado, dentro de uma cela, algemado, na porta da cela, 2 guardas monitorando ele. E o pior, a Bíblia diz que o seu irmão em Cristo, Tiago, o rei Herodes já tinha mandado matar. E o próximo era Pedro, que iria morrer. Agora, uma coisa especial que eu quero que você foque aqui, para você gravar na sua mente. Um cara que sabia que Tiago já tinha sido morto, e ele estava preso, sabendo que o próximo era ele. A Bíblia vai dizer que esse Pedro, que conhecia Jesus, a Bíblia diz que ele estava dormindo na cela. Oh, irmão. Só quem conhece Cristo, para poder dormir numa situação dessa. Eu conheço pessoa que perde uma balinha, ele perde o sono. Quem conhece pessoas assim? Perde uma balinha, ele perde o sono. Uma pessoa que não está nem ameaçada de nada, ele não consegue dormir. Sabe quando é que você vai dormir bem? No dia que você aprender a conhecer de fato quem é Jesus. No meio da onda, no meio da adversidade, ele vai te dar paz. Ele vai te dar orientação, ele vai guiar os teus passos. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Ele tem a paz que a droga não vai te dar. Ele tem a paz que a bebida não vai te dar. Ele tem a paz, que esse pecado terrível da sua vida não vai te dar, porque a paz dele não é momentânea. A paz dele é uma paz que vai fazer você andar de cabeça erguida. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Ei, sem Cristo, sem conhecer Cristo, tem como dormir numa situação dessa? Tem como? Eu me lembro que quando eu vim do Maranhão, eu vim praticamente quase noivo. Não foi com essa esposa minha, uma namorada que eu tinha lá. E ela tinha mais ou menos uns 6 irmãos homens e umas 6 irmãs mulher. E o pai dela falou para mim o seguinte, falou, Antônio, ó, não quero vocês namorando lá na rua, eu quero ver você aqui dentro da minha casa, me conhecer você primeiro. E depois eu quero ver vocês namorando aqui, na minha porta aqui. E assim fez. E um dia ele falou para mim, ó, eu tenho 7 filhas mulher, eu não aceito falhar nenhum vestido de noivo, nenhum. Ô velho não, né? Porque ele era novo. E aí, quando eu vi a situação difícil, eu não conhecia Cristo, vi a situação difícil, meu irmão casado, uma luta danada para trocar um gás, era uma luta. Eu digo, eu não quero essa vida para mim. Na hora que eu achar uma oportunidade daqui, eu vou vazar. Achei uma oportunidade e vim embora. Esse velho um dia ligou para mim e falou assim para mim, no dia que você voltar aqui, ou se nós se encontrar,
nós vamos emendar os bigodes. Eu nem bigode tinha. Sem Cristo só sobra para você só o desespero. Eu sonhei durante 10 anos com esse velho e os filhos dele correndo atrás de mim com espingarda, com facão, com revólver, com tudo enquanto. 10 anos. Eu com minha mãe viva lá no Nordeste, eu não fui, passei 10 anos sem ir. Não era falta de condição, medo total. Não conhecia Deus. Mas aqui no escritório, os mais velhos vão lembrar ali, na entrada do escritório do reverendo, tinha ali, ele escreveu ali, se não me falha a memória, acho que é Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo. Ei, o Senhor disse, envergonhado e confundido serão todos aqueles que contenderem contra ti, eles serão reduzidos a nada. Ô irmão, eu mais ou menos com pouco tempo de cristão, peguei aquela palavra e disse, agora eu vou. Deus, Ele é fiel. No momento que você conhece Ele, você botar na sua mente que você conhece Ele, cheguei lá, a primeira coisa, eu digo, vou procurar Ele. E fui na casa de um dos genros dele, que era meu amigo na época. Eu digo, eu quero que tu avise para o teu sogro que eu estou querendo conversar com ele. Não quero chegar lá na casa dele de qualquer forma. E eu me lembro que no ônibus daqui para lá, meu filho mais velho tinha 4 anos, e minha esposa com ele brincando tal, e eu de nada, vinha a lembrança, digo, oh meu Deus, eles estão nessa felicidade e eu com um problema do tamanho do mundo para resolver. Eu digo, não sei nem se eu volto, Senhor, mas o Senhor disse, está comigo, fazer o quê? E eles alegres, e quando chegou lá, que eu fui lá na casa desse que era para ser meu cunhado, ele falou, Antônio, ó, meu sogro não está aí hoje na cidade, ele está para as terras dele, e ele só vem só quarta-feira, isso na segunda-feira, só vem na quarta-feira. Aí eu, amém, fui lá. Na volta, resolvi passar lá de novo. Aí aqui era para ser minha cunhada, falou assim, Antônio, nós achávamos que o pai estava para as terras dele, mas ele não está, ele está aqui na cidade. Só que ele falou uma coisa, olha como a palavra de Deus se cumpre. A palavra lá diz assim, ó, todos aqueles que contenderem contra ti, serão reduzidos a nada. Envergonhado e confundido ficarão todos aqueles que se levantaram contra você. Esse velho ficou envergonhado e confundido, sem saber o que fazer. Ele falou assim, avisa para ele que eu não quero falar com ele. E se ele me ver, ele fazer de conta que nunca me viu. Porque eu vejo ele também, eu vou fazer de conta que nunca vi ele. Eu digo, opa, já era alguma coisa, quem queria me matar. Agora já não quer, já se me ver, já não quer mais nem fazer de conta que nem me viu. Levei meu filho para cortar o cabelo. Na cidade do interior, mais ou menos 4 para 5 horas da tarde, a fileira, não sei agora, faz tempo que eu não vou lá. Mas quando dá o sol assim, tem a sombra, todo mundo senta na porta da casa para poder tomar um café. Eu fui, quando eu vim, era mais ou menos 1 hora da tarde, não tinha sombra nem de um lado nem do outro. De longe ele me viu e eu vi ele. Eu digo, agora o Senhor, agora está comigo ou não está? Mas eu lembrava da palavra que eu tinha visto ali, tinha confirmado na Bíblia. Eis que eu estou contigo, não temas. Eis que eu estou contigo, envergonhado e confundido, todos serão aqueles que se levantaram contra ti. Irmão, quando ele veio, que ele já estava pertinho de mim, que ele me conheceu mesmo, de fato ele virou as costas para mim, e eu virei as costas para ele, nós passamos de costas um para o outro. E ele nada fez comigo. Por quê? Porque Deus é fiel na sua palavra. Ei, Deus é fiel na sua palavra. E agora, Deus falou comigo, na próxima viagem sua, você vai para pregar para ele. E eu falei, Senhor, se o Senhor estava comigo naquela viagem, nessa agora é que o Senhor precisa estar mesmo. Ei, Pedro está aqui, ó. Pedro preso. Pedro conseguiu dormir, mesmo condenado à morte. Ele conseguiu dormir. O Jesus que dá sono, tranquilidade, paz, mediante a circunstância contrária do que você esperava, só conheço esse Jesus que é o Filho do Deus vivo. Você conhece outro? Eu só conheço Jesus, Filho do Deus vivo. Para encerrar, para nós não ir muito além, ei, Mateus não, Evangelho de João 6,66. A Bíblia diz que Jesus estava num sermão poderosíssimo. E a Bíblia diz que os demais discípulos estavam todos abandonando Jesus.
dizendo, essa palavra está muito dura, não dá mais. Jesus não mudou seu discurso. Deixa eu falar uma coisa para você, Jesus não vai mudar esta palavra para você, para tentar encaixar você, para tentar você encaixar essa palavra em você, não, ele não vai mudar a palavra não. Se você quiser seguir, é com esta palavra. Se você não quiser, ela vai continuar sendo a mesma. Jesus olhou para os outros discípulos e disse, ei, vocês também não querem ir embora também não? A Bíblia diz que tinha quase 20 mil pessoas. Parece que eu vejo a cena, Jesus pregando e a multidão, levantando, dizendo, depois tu me fala como foi que terminou aí. Depois você me avisa no que deu aí. E Jesus pregando, olhou para os discípulos e falou assim, vocês também não querem não? Olha Pedro, o que Pedro diz. Pedro que conhecia Jesus, ele disse, para onde iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Pedro estava dizendo, eu conheço o Senhor. Vida eterna nós não vamos achar em lugar nenhum. Nós não vamos achar em Pedro, nós não vamos achar em Antônio, nós não vamos achar em Maria. Nós só vamos encontrar no Senhor. Por isso, doa o que doer, eu não deixo o Senhor. Por que as pessoas estão deixando Jesus por qualquer coisa? Estão achando que vão encontrar. Ei, e Pedro frisa uma coisa interessante nessa passagem. Para você que está em casa, me vendo através desse vídeo. Está filmando aí, pastor? Para você que está em casa, ei, Jesus é o único que tem palavra de vida eterna para você. Ele é o único que tem palavra. Pedro diz assim, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? E nós, aí Pedro, a ousadia tão grande de quem conhece Cristo, não de ouvir falar, mas por sua própria experiência, que aqui Pedro já fala pelos outros. Ele diz, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É para ele, se for para ele, pode exaltar ele. Isso, glorifica ele aí. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas uma coisa eu digo para você, Jesus, ele é aquele que a resposta que tu precisa, ele tem para você. Pastor, quando ele falou para Pedro lá, afasta um pouco da terra, ele estava dizendo para Pedro, Pedro, no momento que a terra não tiver mais resposta para você, eu tenho no céu resposta para você. Sabe aquela causa que o advogado disse que não tem mais jeito? É daquele jeito ali. Se afasta um pouco da terra, isso é resposta da terra para você. Mas Jesus tem uma resposta do céu para você. Ei, quando a medicina dizer para você que não tem mais jeito, essa resposta é da terra. Deus tem resposta do céu para você. Quando o emprego se fechar, mesmo você sendo como é que é quando a pessoa é muito boa numa área? O nome aí que me fugiu aqui. Hã? Não é nem capacitado, é quando ele tem outro nomezinho melhor do que esse aí. É mais ou menos por aí. Quando a pessoa é acima da média, eu vou usar esse nome aqui, acima da média na área. Quando você é acima da média, naquela área, e mesmo assim não consegue a porta se abrir para você, essa é a resposta da terra. Deus tem resposta do céu para essa porta se abrir na sua vida. Você só precisa se afastar um pouco da terra e ver que Jesus tem algo sobrenatural para você. Pedro diz, para onde eu vou? Para quem eu irei? Se só o Senhor tem o que eu preciso. Você acha, vamos ser sinceros, você acha que você vai encontrar salvação fora de Jesus Cristo? Ei, só Ele pagou o preço. Só Ele tem poder de salvar. A Bíblia diz que Ele é o único mediador entre Deus e é o único mediador. Você só vai chegar até o próprio Deus através de Jesus Cristo na sua vida. Não se engane. Pedro disse, nós, olha só as palavras de Pedro, e nós, Pedro já engloba todos os outros discípulos, e nós temos conhecido e crido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Fala comigo, a partir de hoje, eu vou
mudar a minha história. Como é que eu vou mudar a minha história? Conhecendo Cristo, quem de fato Ele é. E o diabo não brinca. O diabo sabe que a única coisa que destrói isso aí, sabe o que é? A dúvida. Se ele fez com Jesus lá no deserto, querendo colocar dúvida em Jesus, dizendo, se tu és o filho do... Olha só as palavras do diabo. Se tu és o filho do Deus vivo, transforma essa pedra em... Se Jesus tivesse dúvida, ele ia o quê? Ou ia querer fazer para mostrar que era de fato, ou então ele ia tentar de palavra. Ei, quem sabe quem é, não perde tempo com quem tem dúvida sobre ele. Você precisa saber quem de fato você é e também saber quem de fato Jesus é na sua vida. Você é filho de Deus, através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo que é na sua vida. Você precisa saber disso. Jesus não perdeu tempo com o diabo. Jesus não chegou lá dizendo, eu sou o diabo, tu sabe que eu sou. Não, não. Jesus disse, é assim, é. Jesus foi dizer também, está escrito, nem só do pão viverá mas de toda a palavra que sai da boca de... Ei, você precisa conhecer quem é Jesus. Ele quer mudar a sua história. Amém? Amém? Então dê uma salva de palmas para ele.